Meus amigos, um excelente dia a todos, é um prazer poder estar aqui com vocês de novo no nosso canal do YouTube, colocando mais um vídeo que fala sobre essa cadeia produtiva, o setor produtivo da carne bovina, que é muito importante, não só para o Brasil, mas para as regiões, para as macro-regiões, para as micro-regiões. Esse é um setor que tem deixado, de certa forma, para o Brasil e para todos que fazem parte dessa cadeia, resultados muito importantes nos últimos anos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma palavra da moda agora, que está começando a surgir no Brasil, principalmente voltada para a cadeia produtiva da carne bovina, que é a economia compartilhada. Economia compartilhada dentro do setor produtivo da carne bovina nada mais é do que os abates terceirizados, sobre o abate, nada mais é que o abate para os marchantes, que acontecem há muitos e muitos anos no Brasil, em inúmeras regiões. Mas um cuidado que a gente precisa ter é o seguinte, principalmente na economia compartilhada ou no abate para terceiros, nós temos que ter sempre uma análise muito grande entre custos e despesas, o custos, despesas e o volume, o capital financeiro que entra na empresa. Por quê? Quando nós temos um frigorífico, independente se ele abate 200, 300, 1000 cabeças por dia, nós temos um custo mensal, que ele precisa ser sempre subdividido no dia a dia da empresa. Nós precisamos saber o que a gente gasta de energia, o que a gente gasta de mão de obra por dia, de insumos, enfim, tudo aquilo que está relacionado à produção diária do frigorífico. E nós temos que fazer essa análise com base nas nossas operações diárias, ou seja, nós precisamos trabalhar sempre o máximo possível perto da capacidade total da empresa. Sempre que nós trabalharmos ociosos, sempre que a empresa estiver ociosa, nós estamos correndo sempre o nosso gráfico sempre para baixo, ou seja, sempre perto dos resultados negativos. Quando nós complementamos com os marchantes ou com a economia terceirizada, como queiram, nós continuamos ainda sendo reféns. Por quê? Porque de um certo dia, quando nós conseguimos trabalhar na capacidade máxima, na operação máxima, sem ociosidade, a gente tem sim uma cobertura daqueles custos diários. Porém, quando o marchante se sente de uma certa forma indeciso com relação ao mercado, ele deixa de abater. Para ele não existe prejuízo, de uma certa forma prejuízo, porque ele não tem uma indústria, uma empresa funcionando. Ele simplesmente analisa o mercado e volta a investir futuramente. Já o frigorífico não. Ele segue com aquele custo diário e dessa forma, a partir dessa redução do marchante, ele começa a trabalhar ocioso e começa a gerar números negativos. Então, a economia compartilhada ou o abate terceirizado deve ser revisto com muito cuidado pelas empresas. E uma outra questão que deixa claro pra gente, que aí os frigoríficos precisam de uma certa forma analisar suas operações mais minuciosamente, é o seguinte: se existem empresas que, quando eu trabalho ocioso, quando eu tenho uma câmara fria ociosa, quando eu tenho um sistema de frio, uma mão de obra ociosa e eu preciso de uma outra empresa, no caso dos marchantes, para vir abater comigo, para que eu não trabalhe ocioso, significa o seguinte: o mercado existe. Existe alguém vendendo. Existe alguém com capacidade querendo abater mais porque o mercado está consumindo. Então nós precisamos olhar o mercado, rever as nossas operações com calma, analisar sim, quando a gente tem um problema de matéria-prima, se isso não é uma questão regional. A gente precisa analisar cada vez mais a questão de um raio maior para buscar essa matéria-prima, sim, cuidando dos custos, para que nós não venhamos ter um problema de impacto negativo junto lá na hora de definirmos o preço do produto, lá no final da operação. Nós temos que analisar sim a questão ociosa da empresa. Nós temos que analisar cada vez mais o mercado. O mercado, de uma certa forma, ele está apresentando características diferentes, porém, ele ainda é um mercado que está consumindo. Só que nós precisamos entender esse mercado de uma forma mais rápida possível, analisar esse mercado e ver a forma que ele está consumindo, porque se nós pararmos no Brasil hoje, por mais que empresários e certas figuras representativas dentro da cadeia produtiva da carne bovina venham afirmando que o mercado está retroativo, que o mercado não está bom, nós precisamos parar e não nos contentarmos somente com essas informações, com essas afirmações. Nós precisamos olhar para o mercado de uma maneira geral, reavaliar as nossas operações, saber o que de fato está me deixando lucro ou não, e nós temos que investir de uma certa forma naquilo que nos dá resultado. Se a nossa empresa está trabalhando ociosa, não é um momento de contentação. Nós temos que reavaliar as nossas operações, definirmos um caminho novo, traçarmos um plano de negócio novo e investir nesse novo caminho com base num estudo.
Se nós não fizermos isso e simplesmente nos contentarmos com essa situação negativa que o país vive, ou partirmos por uma análise de investimento com base num terceirizado, nós vamos estar com sérios riscos com base no funcionamento da nossa empresa, do nosso setor produtivo da carne bovina. Economia terceirizada ou abate de terceiros, com base num complemento para nós deixarmos a nossa empresa de trabalhar ociosa, tentando fazer girar mais a operação e com isso nós conseguirmos captar mais recursos financeiros para a sustentação das nossas operações, pode ser positiva, porém nós devemos de analisar todos os pontos, sejam eles positivos e negativos, para saber se a operação está deixando lucro para a empresa. Então entre em contato conosco através do nosso e-mail celsoricardo.cferreira@gmail.com ou através do nosso telefone 0519 8061 5462. A nossa experiência com base nas operações que formam a cadeia produtiva podem sim auxiliar a sua empresa na busca por esses resultados positivos, na lucratividade, na produtividade e na sustentabilidade. Certo, pessoal? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.